Salve, salve Santa Catarina, hello world! Através do aplicativo ND+, do Grupo RIC, nós estamos em qualquer lugar do planeta, ao som de DJ Pepeu, a gente começa o Clube da Bola. Eu sou Marcelo Cabral e esse é o programa que está entrando em campo, o Clube da Bola. A vitória e o respiro do Figueirense na tabela. As últimas do Avaí da Chape na Série A. Aliás, o Verdão está de uniforme novo. Tem Copa do Rei, Copa do Nordeste, Liga Europa, um convidado muito especial e muito mais. Só o Clube da Bola tem os comentários de Sérgio Badá, Juca Miguel, Emerson Luiz e Fábio Machado. Tá querendo participar do programa? Você está convocado. Pode mandar sua sugestão, sua pergunta, seu comentário, tem vídeo, tem foto, tem reclamação, pode também. clubedabola@ricsc.com.br é o nosso e-mail ou entra no Facebook. Acha a nossa página lá, tem uma fotinho do dia, eu, o Fábio, nosso convidado, deixa lá a sua mensagem, facebook.com/Clube da Bola RIC. Primeiro eu quero apresentar o nosso companheiro de todos os sábados. Apresentar não, tá mais que apresentado. Eu quero boa tarde dele, Fábio Machado, Data Fábio. Tudo bem, Fábio? Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, colegas do Clube da Bola. Mais uma vez agradecer a audiência aí do programa da semana passada, né? Repercutiu legal. A gente conversa aí com as pessoas no supermercado, nas ruas, todo mundo ligado no programa do Clube da Bola. É verdade, um final de semana decisivo para o futebol catarinense, uma rodada decisiva aí para o Joinville, ver o seu futuro, né, nesta temporada, a vitória que trouxe alívio no Figueirense, a expectativa do jogo do Avaí, enfim, não faltam assuntos aí para a gente comentar nesse programa Clube da Bola, a nossa revista, né, Mancha, semanal, eletrônica do esporte catarinense. O esporte é sempre destaque aqui, catarinense, brasileiro e mundial. Ó, o nosso convidado de hoje tem história no futebol catarinense. Não nos gramados, pelo que eu saiba, mas empunhando um microfone. Ele já tirou o pé do chão com o Figueirense, com o Avaí, até com o Ivete Sangalo. Tô falando do narrador Claudionir Miranda. Que legal te receber hoje aqui no programa, Claudionir. Muito boa tarde. Boa tarde a todos, um grande abraço, obrigado pelo convite, Marcelo, pro Data Fábio. O Data Fábio. Coisa impressionante. Vamos falar assim muito de futebol, que é o nosso mundo, né? Talvez a história não seja tão longa assim, mas eu sempre vivi muito esse mundo de Figueirense, Avaí, Chapecoense, e que bom saber que os torcedores cada vez mais gostam muito do futebol. Estão se afastando do estádio, é verdade, mas gostam muito de futebol de Figueirense e Avaí. Que drama ontem, falar já sobre isso. Vamos falar sobre isso. Aliás, você já jogou uma ali que eu já vou fazer uma pergunta para ti, pro Fábio. Essa história do torcedor que tá se afastando. É claro que ontem, chuva, aquele vento, né? Um tempo meio perigoso para sair de casa, tudo bem. Mas o se afastar, eu sempre tenho uma comigo. É o seguinte, temos muitas opções hoje de entretenimento. Antigamente, o futebol era o domingo, era o futebol, a quarta era o futebol. Hoje, se você quiser passear com a sua família, quiser procurar outros esportes, de segunda a segunda, você arruma agenda. Né, Fábio? Mancha, assim, ó, o torcedor está afastando, e não é o Claudionir que está falando isso. Sim. Não, a gente tem notado isso. São os números, né? São os números. O público de ontem, por exemplo, deu 2.000. Tudo bem, ontem é uma exceção, porque realmente choveu muito na cidade, a questão do horário sexta-feira, né? Que é o horário que o pessoal está saindo do trabalho. Mas mesmo assim, aí eu recebi uma pergunta durante o jogo, por que o Figueirense não faz uma parte popular? Aí eu respondi para ele, o Figueirense está fazendo uma parte popular, já existe lá a R$10. É sintomático, viu, Mancha? Tirando algumas exceções aí de Nordeste, de algum outro jogo, o público no geral está se afastando. Mas como falou o Claudionir, ele se afasta da arquibancada, por vários fatores. Pode ser as opções, como você elencou, questão financeira, enfim. Existe aí uma série de dados que nós poderíamos fazer um programa aqui a semana inteira. Mas ele não deixa de ser figueirense, ele não deixa de ser Avaí, ele não deixa de querer saber o resultado. O torcedor do Figueirense foi dormir satisfeito, do Avaí está preocupado com o jogo de amanhã do Internacional. É uma questão a ser estudada, esse afastamento. Existem vários fatores. Agora, que ele não deixou de gostar de futebol? Jamais. O futebol é latente, é forte aqui dentro do peito de cada torcedor, de cada brasileiro. Alguns horários também atrapalham, né? Mas esse afastamento, Mancha, aí você vê o seguinte, né? Já se deu aqui 500 desculpas. Sim. Alguns horários atrapalham. Choveu. Jogo a 9h40. Aí no outro dia faz sol. Mas olha aqui, vamos ver. É que tem uma balada muito boa essa noite. Né? Um cara foi pra praia e não voltou. Tudo isso, gente, é desculpa com relação ao futebol. O Curitiba fez agora, o Curitiba tá com a melhor média de público. Exatamente. Né? Do ano, a média de público. Com relação a qualquer campeonato. Tira o Flamengo, né? Mas o Coritiba tá fazendo algo impressionante. 3 jogos, R$15. Mas ganha dinheiro? Ganha.
Porque ele perde na qualidade e ganha na quantidade. Tanto é que Curitiba, a diretoria do Curitiba verificou que ficou mais no cofre do Curitiba dessa vez do que no ano passado. Certo? E futebol, sim, é resultado também. E você vai levando o público. O futebol tem que ser da família. Esse é o problema. Então você cada vez mais, né, você está levando a sua família para outros locais e está se afastando do estádio de futebol. Talvez esse venha a ser o estudo. Que era aquela opção, até porque se a gente pegar o Figueirense, vamos pegar o Figueirense aqui. O Figueirense ficou 21 anos sem conquistar o título estadual, de 74 a 94. Mas se você pegar esse período intermediário ali, que é os chamados de vacas magras, o Figueirense não fazia jogo para menos de 15 mil no estádio Orlando Scarpelli. Não fazia jogo para 15 mil. Também não é um resultado. Na verdade, é como falou o Claudini, a gente vai pegando aqui, desculpas ali, mas o futebol ele tem que voltar a ser o atrativo principal, como era. Outro exemplo, não havia cadeira, não havia sócio nessa época. Alguns jogos principais, por exemplo, o clássico, Avaí Figueirense, Figueirense e Joinville, ou Avaí Joinville, Avaí Criciúma, Figueirense e Criciúma, ou um time grande que vinha do eixo Rio-São Paulo para cá, se você não chegasse 3 horas antes no estádio no Scarpelli ou na ressacada, você não conseguia nem entrar. Também tem isso, né? Então, assim, por isso que eu tô falando, não é a desculpa. O que acontece hoje é que deixa de ser, talvez, a prioridade. Mas o torcedor não deixa de sair. Agora, como falou o Claudionir, você perde no ingresso? Não, você ganha, porque você leva o filho come um cachorro-quente, vai comer um cachorro-quente do comerciante que está pagando para usar o estádio, que paga o clube, aí vai levar uma filha, a filha vai ver uma camisa lá na loja do Figueirense ou na loja oficial do Avaí, vai querer comprar aquela camisa, quer dizer, no final ele vai estar agregando. E o espetáculo tem que ter público, né? Imagina, eu não sou ator, mas você fazer uma peça, por exemplo, com 5 pessoas sentadas, é muito ruim. E quando você vai ao espetáculo, qualquer lugar que você vai, né, você vai a um barzinho, você vai para sentir bem. Exato. Você não vai para sofrer. Exatamente. Você não quer sofrer, não quer sair chateado. Também. E infelizmente esse é um problema que está acontecendo no futebol. Olha só, a Jaqueline Moraes da Silva está sempre ligada no programa, já mandou assim, ó, boa tarde, Claudionir Miranda, grande profissional. O Aurélio Prim, outro que está sempre ligado. Parabéns, Fábio Machado, Mancha, Claudionir, pelo belo programa. Sucesso, o melhor programa de futebol do nosso estado. Legal. O João Pedro fala assim, ó, quem vocês acham que ganha a Liga dos Campeões? Já vamos falar da Liga, João Pedro. Manda um abraço para mim. Tá dado o abraço. Chico Campos, grande Claudionir. O Pusca Miranda, esse é monstro. Abraço para a turma da Tainha da Praia do Forte. Sintam-se abraçados. Vamos fazer o seguinte, vamos começar destacando a Série B. O Figueira recebeu o Atlético Goianiense na noite de ontem, conseguiu os 3 pontos. O repórter Cleiton Ramos esteve por lá e mostra como foi esse jogo. Diz aí, Cleiton. Mesmo com a turbulência que o time viveu nos últimos dias, o foco do Figueira é o pelotão da frente. O foco, editor. Obrigado. Mas o gol do Atlético Goianiense, que tinha o ex-havaiano Maurício Kozlinski, parecia desfocado para os jogadores alvinegros com a falta de pontaria. Pode subir a trilha que foram muitas tentativas. Nada que uma boa conversa no vestiário para resolver o problema. Confiança renovada junto com sorte. No chute do alemão Teixeira, a bola desviou em Gilvan. Gol contra, mas o alemão comemorou como se fosse dele. O Atlético Goianiense buscou empate e o torcedor ficou preocupado. Deu para ouvir o desespero de um que estava nas cadeiras do estádio. Aí não, né? Todo mundo no escuro já pensou? E mais um pedido. Calma, torcedor. O jogo demorou um pouco para terminar. É que ele estava prevendo o bom momento do Atlético Goianiense nos minutos finais. 1-0 em casa, na atual situação do clube, é goleada no Campeonato Brasileiro. Um resultado que faz o time subir na classificação geral. E o mais importante, devolve a autoestima por aqui. E avançamos, né? Subimos no elevador, ganhamos 10 posições. Agora é esperar a finalização da rodada para ver em qual colocação vamos ficar, para que no próximo jogo de domingo, de sábado contra o Oeste, a gente possa ir lá em São Paulo e conseguir mais uma vitória e ratificar a nossa posição dentro da tabela de classificação. Na sequência, o time encara o Oeste,
que venha a segunda vitória consecutiva e que o Tony esteja inspirado de novo. E com um lance desse, dá até para fazer uma montagem com o grito do torcedor que tá valendo. Legal o lance do Tony, não sei se o nosso diretor ali, o Ilan, tem condições de botar novamente esse lance do Tony, já tá separadinho. Que lance, hein, Fábio? Finalzinho do jogo, ó, o Tony Talibã, já tá apelidado aí pelo Clodoaldo de Tony Talibã, pela barba estilona dele, cheia de estilo. Um lance legal, né? É um lance muito legal. Neymar levou uma dessas esses dias, ficou bravo. Levou. É um lance legal que até encaixa no que aquilo que nós estávamos falando, sobre o espetáculo, a presença, né? O público que vai, ele quer ver isso aí também. Muitas vezes ele não quer ver o time ganhando um jogo e sofrer pressão 90 minutos também. Ele sofre. Muitas vezes até ele sai do jogo, com o time empatando ou perdendo, e sai satisfeito, porque vê o time abrir mão não abrir mão da qualidade de tentar um drible, de tentar algo diferente, uma jogada em profundidade, sai daquela coisa burocrática. Então, muito legal. Parabéns pela edição, parabéns pro Cleito, para você, para todos os editores aqui, por ter chamado a atenção esse lance. Isso é muito legal, isso tem que ser enfatizado no futebol. Nós precisamos disso. A gente tem agora as cenas do jogo detalhe, propriamente dito. Só para completar, mas para não ficar aqui por cima, é que muitas vezes há o drible inútil, né? Ali não, ali havia uma necessidade. Pode ver que ali ele conseguiu limpar 2 jogadores para tentar dar uma sequência na jogada. Então isso é muito legal, o futebol precisa disso. Legal, a gente tem umas cenas do jogo propriamente dito, 1-0 do Figueirense, 3 pontos ali na conta alvinegra, uma respirada na tabela, mas o Claudioni, você aqui em off, já conversava que o jogo não foi um jogo bom. Olha, Manchel, eu já vou passar para o Claudioni. Eu acho o seguinte, eu acho que os minutos finais ali deu a tônica do que foi o jogo, né? Um jogo tenso, um jogo de alívio, um jogo de superação. Falar aqui que o Figueirense fez um bom jogo tecnicamente nos 90 minutos, eu acho que eu estaria sendo desonesto da parte. Até achei esse jogo muito semelhante com a vitória do próprio Figueirense diante do Brasil de Pelotas. E eu vou explicar por quê. Um primeiro tempo sem muitas emoções, um primeiro tempo em que faltou qualidade das duas equipes, o gol do Figueirense logo no início do segundo tempo, aí foi contra do Gilvan, contra o Brasil foi do João Diogo, e depois a pressão do time adversário e a defesa se segurando bem. Agora, o Figueirense teve méritos ontem? Teve, porque sutilmente, apesar do estado do gramado, eu vi alguma coisa diferente, eu vi um pouco bola um pouco mais trabalhada no meio de campo, como essa jogada do Tony, por exemplo, um pouco mais nas passagens dos laterais. Agora é claro que o Figueirense ainda está a uma distância muito grande aí de um time que vai brigar pelo acesso, mas é sempre melhor você fechar uma rodada na Claudioni com 3 pontos na tabela para ter a tranquilidade de trabalhar durante a semana do que trabalhar sob a pressão. Agora eu quero enfatizar aqui uma coisa. O Figueirense sofreu uma pressão muito grande. É bem verdade que o Denis não trabalhou, né? E o time do Atlético é o time do melhor ataque do campeonato, 8 gols. Claro que o time do Atlético também sentiu a questão do gramado, que é um time que joga muito próximo, né? Tipo jogadinha de futsal. Agora, eu quero aqui chamar a atenção para 2 jogadores ontem, que jogaram muita bola. Não sei se foi falado no geral aí, que são a dupla de zaga do Figueirense. Juan, Renato e Alemão, meu amigo, que apareceram no momento que a coisa apertou, você viu eles dando carrinho, fechando, protegendo. E claro, o Atlético Goianiense se jogou para cima e foi essa agonia do torcedor. Valeu a vitória. Claudioni. Muita agonia. Muito. Essa história de desliga o disjuntor, olha, agonia, acaba o jogo, é agonia pura, é drama puro. Então o que eu vejo no jogo de ontem, ou na situação, vamos falar sobre Série B e chegar no jogo de ontem. Série B, Sport Figueirense foi o pior jogo que eu vi esse ano. Narrar Sport Figueirense foi assim, olha, dificílimo, foi complicadíssimo, porque a bola ficava com um, ficava com o outro, e não tinha jogo. Pois bem, Sport estava na 4ª posição e o Figueirense chegou à 5ª posição no término do jogo de ontem. Então você vê que não está tão difícil assim buscar a classificação numa Série B. Agora o jogo de ontem em si foi um jogo de posse de bola muito igual, né? 53 Figueirense, 47 para o Atlético Goianiense, cresceu um pouquinho para o Atlético no final do jogo. Foi um jogo muito igual. O Figueirense é um time organizado. Você vê que tem a mão do Emerson Marinho, que é um baita técnico. O Figueirense faz a passagem do lateral. O Figueirense é um time que tenta sair jogando, diferente das oportunidades do Figueirense. Não desmancha a linha defensiva. Mas o time do Emerson Marinho não desmancha? Não vai desmanchar nunca. Não desmancha nunca. Então, o que acontece? Mas essa passagem do lateral, essa tentativa de sair jogando, né? Essa possibilidade de cruzamento, aí falta a qualidade. Porque organizado o Figueirense é.
Mas quando o lateral passa, ele faz a passagem lateral, na hora do cruzamento, ele erra de forma bizonha. Esse é um problema. Então, logicamente, o Figueirense está contratando na tentativa de qualificar o seu grupo. O Figueirense hoje não é time para classificar na Série B do Brasileiro. Não, é o que eu acabei de falar agora. Nós temos mais equipes em condições de classificação e boas equipes, né? Daqui a pouco pode se abrir discussão sobre isso, quem pode chegar, quem é que está jogando bem a Série B do Campeonato Brasileiro, mais que o Figueirense. Mas mesmo assim, se com esse potencial, o Figueirense ontem encostou na 5ª posição, se o Figueirense vai chegar aí na 7ª posição ao final da rodada, uma posição ele perde de qualquer forma. Tem um jogo que se der empate, o Figueirense perde 2 posições. Então o Figueirense pode perder 1, 2 posições. Mesmo assim, fica na primeira página da tabela, né, e em condições com uma vitória contra o Oeste já chegar lá no G4. Então, existe possibilidade? Existe. Mas o Figueirense está longe disso. Falta a qualificação. E o jogo de ontem mostrou isso. Gosto do Atlético? Gosto. O Atlético mantém há 3 anos uma posse de bola. Tem esse menino Mike, que é muito bom jogador. Lá na frente, briga muito, mas ontem foi anulado pela boa dupla de zaga do Figueirense. Isso também é importante ressaltar. A dupla vai muito bem, mas o time do Emerson Maria sempre tem uma zaga muito forte, consistente e um toque de bola de qualidade. Então, o que falta é essa qualidade no toque de bola e o Figueirense está tentando fazer. Fábio, a gente falou em qualidade, o Figueirense apresentou 2 reforços essa semana, né? O João e o Wellington. A gente tem umas imagens aí da turma João chegando Paulo. no Scarpelli, João Paulo e o Wellington. O Wellington é zagueiro, o João Paulo atacante, é isso? O João Paulo é atacante. Eu escrevi até na Tá coluna aí o João. durante a semana o seguinte, não esperem dele necessariamente gols. Apesar, mas ele é atacante. Sim, ele é atacante. Fez 6 gols ano passado com o Criciúma e esse ano em 14 jogos ele fez apenas 1 gol. Então não é necessariamente o cara que vai botar, que vai ficar lá brigando com os zagueiros, até porque ele não tem força. É um jogador a mais para compor o grupo, para dar mais opções. Então, como falou o Claudioni no nosso comentário aqui, o Emerson precisa de mais opções, né? Muitas vezes ele fica limitado. A zaga é bem fechada, é bem postadinha, como a gente fala, beleza. Mas daqui a pouco o Figueirense, nessa passagem de linhas, como se fala hoje, né? Na linguagem atual, o Figueirense sofre uma deficiência. Parece que a bola ela vai diminuindo de tamanho quando sai da defesa para chegar no ataque. E a impressão que dá para o torcedor é essa, parece que ela vai diminuindo de tamanho e aí não há um fechamento dessa jogada. Então o técnico precisa ter opção. O que é o João Paulo? É um jogador que cai pelas alas, é um jogador que muitas vezes busca um drible, mas é um jogador inconstante. Então não é aquele salvador, mas serve para fechar o grupo. O Wellington, não conheço. O Wellington vai ter que suar para conseguir um lugar nessa zaga. O Wellington eu não conheço o futebol dele, confesso, né? Então eu não vou ser aqui, mas é muito alto, no 1,93, então é aquele jogador que de repente o Figueirense está ganhando de 1-0, vai lá, fecha uma linha de 3 zagueiros para tirar a bola aérea quando for a força do adversário, não conheço. A expectativa agora é a chegada do Andrigo, que já está na cidade. É um meia que a gente conhece, porque jogou no Internacional, jogou no Vitória. É um meia que talvez possa fazer esse trabalho de prender uma bola, de girar na Dá um pouco mais de qualidade, nesse toque de bola, de saída de jogo do Figueirense. Essa saída do jogo. Então, quando eu digo que o jogo vai diminuindo, é justamente por causa disso. Sai bem na defesa. O Badá talvez possa se formar, não sei se houve alguma... O Roberto, lateral. Não, o Roberto vem. Então, se o Roberto... Aí a qualidade começa a pintar. É um lateral bom de passagem. Isso. Porque o Figueirense, o melhor lateral que eu vi jogar, foi embora. Pediu para sair. Tá no Londrina, que é o Breno. Para mim, o melhor lateral que eu vi o Figueirense jogar esse ano é o Breno. Mas enfim, ele não quis, é pessoal. E só outra informação, o Alípio está fora do Figueirense também, é do empresário Uran, o próprio Emerson Maria depois falou que ele pediu para sair, vai seguir para outro caminho. Pra gente seguir... Vou dizer, desculpa, mas pro torcedor do Figueirense não faz falta alguma. Não vai fazer falta. Rapaz, e dizer que o Alípio... Jogou no Barcelona, né? No Real Madrid. E aliás... Ficou, a gente traz o Alípio ou o Felipe Coutinho. Levaram o Alípio. Meu Deus. Acho que, não é só aqui que se erra, não. Lá também. Vou até pedir pra Júlia. Júlia, quem é que tá operando os caracteres hoje? Júlia vai soprar pra mim no ouvido aqui. É o Índio? Índio, prepara a tabela da Série B pra gente dar uma olhada. A gente usou no balanço geral. Prepara a tabelinha só pra gente dar uma olhada aí, Índio, daqui a pouquinho. E o Criciúma? Ganhou, jogou lá no início da semana, ganhou, volta aos gramados hoje, tem imagem do Criciúma. O gol foi do Léo Gamalho. Léo Gamalho, chutaço, a gente vai ver. Ganhou no Burgo, 1-0. O jogo foi logo no início. Depois o Criciúma teve uma chance de ampliar, o Guarani teve uma outra chance, a gente vai ver as cenas. Foi o primeiro lance do jogo, aí quase o primeiro lance do jogo. O Claudioni assistiu esse jogo, eu assisti.
É igual o caso do Figueirense, aquela vitória que você tem que comemorar pelo alívio, né? O Criciúma continua pecando muito na instabilidade, não é desse ano, não é da temporada passada, já é de um bom tempo. O Gilson Kleina está tendo muito trabalho para fazer um time equilibrado em todos os setores, mas é assim, vitória, meu amigo, 3-0, computa essa vitória, dá um alívio, sobe na tabela. O Criciúma ainda está na zona do rebaixamento. Né? 1-0, né? Falasse 3 pontos, tu queria dizer. Não, 3 pontos. 3 pontos, 1-0, mas é o time que ainda peca muito pela estabilidade, é o time que ainda falta um equilíbrio, é aquele time que eu já disse aqui, o Criciúma jogou muito bem no jogo passado, então amanhã vai jogar bem. Não, aí você vai lá ver que o time não jogou nada. Ou então o time não jogou nada, aí no jogo seguinte ele vai lá e te surpreende. Foi assim no estadual e há muito tempo. Tem sido assim os últimos tempos do Criciúma, Nas últimas temporadas do Criciúma tem sido A assim. única coisa que não oscila no Criciúma, já falei aqui no Clube da Bola, é a banda, a charanga. Não, Cara, eles começam a tocar meia hora antes. Toca o jogo todo. Não, a turma que toca lá, né? Uma vez eu brinquei que o futebol argentino imitava eles, né? É uma brincadeira, não. claro, porque eles imitam. Fica na cabeça uma Fica semana. lá. Fica. Meia hora antes. E não é por boa causa que fica na cabeça. Vocês estão fazendo uma média. Não, ninguém tá fazendo média. Mas não é por boa causa, não. Fica porque Fica ali, ó. gente, incomoda aqui. Meia hora antes começa a tocar, tocam 90 minutos, se tiver prorrogação, eles seguem tocando. E meia hora depois pro torcedor ir embora com som. Vamos ver a tabela da Série B? O Claudinho citou ali a tabela. As posições, vamos dar uma olhadinha, o Indy vai colocar pra gente aqui na tela a nossa tabela, que ela vem na diagonal, assim, tá aí, ó. Bragantino, Braga ainda agora parceria com o Red Bull, né? 13 pontos é o líder, Botafogo tem 12, o CRB tem 10, o Londrina, o Tubarão do Norte Paranaense tem 10 pontos. Depois, Sport, o Figueirense com 9, tem a turma do 9, né? O Sport e o Figueira, a dupla com 9. Depois a turma do 8, Coritiba, Cuiabá, Ponte Preta e o Dragão, todo mundo 8 pontos. Na segunda página, o São Bento, Bentão tem 7, o Operário também tem 7 pontos, o Brasil de Pelotas tem 6, Oeste 6, Vila Nova 6, Paraná 6. Zona perigosa, zona vermelha, tem o Criciúma com 5 pontos, o Bugre com 5 pontos, o Vitória, sempre uma equipe enjoada, né, chata, sempre uma equipe forte, tem 4, e o América Mineiro, outra equipe que esteve na Série A recentemente, 1 pontinho somado. A tabela, tem jogos que vão acontecer hoje, vai mudar um pouquinho, isso mas que o que chama atenção ali, Claudio? Vamos imaginar uma tabela péssima pro Figueirense. Figueirense perde 5 posições, tá? Fiz os cálculos. Mas assim, eu acho muito difícil, porque tem jogos ali que a gente... Mas pode. Mas eu concordo com o Claudionei. Acho que o Figueirense vai perder 2 posições. Beleza, fica na oitava. Acho que é na oitava primeira posição. parte. Figueirense mantém a primeira página, acredito. Não pode deixar o grupo da frente se desgarrar. Nesse grupo aí, para mim a grande surpresa é o CRB, hoje no G4, time do CRB. E para mim a grande decepção, sem dúvida nenhuma, é o Vitória da Bahia no grupo do G4. América também, o CRB é o ponto fora da curva. Né? O time do CRB, você analisa o time do CRB, Sim, exatamente. Ele não tem, né, jogadores, não tem grupo para estar onde está, é momentâneo. É isso que eu falei. Venceu ontem o São Bento, foi uma grande surpresa. Vencer fora de casa o São Bento. Mas você pega as equipes, o Botafogo, tem alguns fatores que dizem por que o Botafogo está com um grupo tão bom. Primeiro, tem um técnico que conhece muito Série B, que é o Roberto Cavalo. Segundo, tem 2 laterais que estão jogando barbaridade. Nós conhecemos o Lucas, né, que jogou aqui no Figueirense, passou pelo Botafogo, Palmeiras e tal. E o Pará, que é o lateral esquerdo. Os 2 laterais estão jogando barbaridade. E na frente tem 2 jogadores que eles não jogam juntos. Né? O técnico, o Cavalo, acho que não deve, que é o Rafael Costa e o Enan. Então o Rafael Costa faz gol, sai, o Enan entra e também faz gol. O Botafogo está jogando bem. O Enan começou a fazer gol e tem um detalhe, né? Geralmente time que disputa um campeonato paulista, ele vem muito tarimbado, porque pela força do futebol paulista, é um campeonato de grande exigência, de muita qualidade técnica, e são times que já vêm, na teoria, pronto, já vem azeitado para a competição. E o Botafogo tem investimento, viu, Claudinei? O Botafogo, como o Bragantino, o investimento é muito alto, a folha é muito alta. Mas aí o que faz a força do Bragantino é justamente isso. Sim. É o dinheiro que tem, né? E o conjunto que essa equipe trouxe do Campeonato Paulista. Então tem Botafogo e Bragantino. O Coritiba, que não está, né, nesse grupo aí, tem um cara fazendo muito gol, embora perdeu 2 pênaltis recentemente, que é o Rodrigão. É o artilheiro do campeonato. Isso, e está levando muito público ao estádio. E isso conta. Né? Lá no Frigir dos Ovos, conta a presença maciça do público para o Coritiba. Aí você tem, jogando muito Cuiabá pelo conjunto, né? Cuiabá pelo conjunto está jogando bem. Então, são equipes que realmente, nesse momento, têm a qualidade para brigar. Né? E aí você vai buscar uma ou outra equipe. Sport e Figueirense surpreende, porque até agora não conseguiram mostrar um futebol convincente.
Figueirense, com essa qualidade Não, que está chegando, vai poder subir. Mas ainda não. A tabela hoje do Figueirense é melhor do que a performance. do Sim, Figueirense. muito melhor. Os resultados muito melhor. que conseguiram o Figueirense é melhor do que a própria performance do clube. Agora tem outro time aí também que chama atenção e eu vou explicar por quê. Há muito tempo está batendo na trave. Londrina. Há muito tempo. Que é exatamente o Londrina, que hoje está entre os 4 primeiros e merece uma atenção. Mas aí você vai puxar o quê? Também o Campeonato Paulista. Sim. Esse time do Londrina disputou o Campeonato Paulista. O Londrina que disputou o Paranaense, não é esse Londrina que está aí, né? Não. Então disputou o Campeonato Paulista, inclusive com o seu treinador. Né? Todos estavam no Novo Horizontino. Aí fizeram um bom Campeonato Paulista. Já e agora voltaram para para Londrina. Perfeito. Deixa eu mandar um alô aqui, ó. Benair Marques, quem não conhece, boa tarde. Marcos René Verges, já estou ligado no nosso Clube da Bola. Abraço a todos. O Márcio Bergler. Parabéns, Mancha, Fábio e Claudionir pelo excelente programa. Obrigado, Márcio. Dinho, boa tarde. Para variar aqui em Biguaçu City, ligado no Clube da Bola, dos amigos Marcelo Mancha e Fábio Machado. Hoje abrilhantado pelo melhor narrador de Santa Catarina, o grande Claudionir. 40 minutos, ele bota assim aquela esticadinha, Aí tem um que é o detalhe, bordão do eu, Claudionir. eu ao lado do Claudionir, é o seguinte, eu era um menino. Oh, Não. ele acha que é um elogio, cara. Ele acha que é um elogio. Menino. Ele acha que é um elogio. Ei, de bermuda. Tu podia usar bermuda, mas menino tu não era. Com funda na mão, eu já acompanhava o Claudionir, pô, agora tá aqui do meu lado. Ó, o André Tavares Dré. Professor André Tavares ligado no programa. Valeu, André. O Alceno Marisa Freitas, estou assistindo. Manda um abraço para o Magrão dos Ingleses, que sou eu. Escreve o Alceno aqui. Um abraço, Magrão. Olha só, nessa semana, né, teve a final da Liga Europa. No confronto inglês entre Chelsea e Arsenal, os Blues levaram a melhor e ficaram com o título de 2019. Vamos ver. O Chelsea abriu o placar com o francês Giroud. O espanhol Pedro ampliou para os Blues. Pênalti para o Chelsea e o belga Hazard cobrou e converteu. Iwobi fez um golaço para diminuir para o Arsenal. Mas Hazard também marcou um golaço para fechar a conta e confirmar o título. Chelsea 4, Arsenal 1. Tá aí a Liga Europa. Vamos seguir nos gramados internacionais antes da primeira participação do Badá e do Juca. O Valência bateu o Barcelona na final da Copa do Rei. Falei em Rei, a gente vai para Chapecó já, né? E conquistou o título depois de 11 anos de jejum. Quero ver. Clima de final na Espanha. O atacante Kevin Gameiro abriu o placar para o Valência com um golaço. Ainda no primeiro tempo, Rodrigo Moreno marcou de cabeça o segundo. Na etapa final, Messi diminuiu para o Barça. Fim de papo, Barcelona 1, Valência 2. Ó, já que a gente falou da Copa do Rei, vamos para Chapecó conversar com ele. Sérgio Badá, primeiro boa tarde dele, ele tem muita coisa para falar da Chape. Semana foi movimentada, o Camilo chegou, uniforme novo, vitória diante do Cruzeiro. Mas antes de a gente entrar na Série A, que a gente vai deixar para o próximo bloco, Badá, teu boa tarde, né? Alguma coisa diferente aí, Valência e Barcelona, o Chelsea e Arsenal, alguma coisa que te chamou a atenção ou ficou tudo nos conformes? Não, ficou tudo nos conformes. Um abraço, Mancha, Marcelo Mancha, meu querido, meu ídolo. Um abraço para você, Fábio Machado, Claudionir Miranda, menino Claudionir Miranda. Grande abraço para ti, meu querido. Ficou eternizado aqui em Chapecó, Claudionir Miranda é ídolo aqui com a célebre frase: só o leão segura o tigre, só o leão segura o tigre. Virou música, Claudionir virou música aqui em Chapecó. Só que daí quem segurou o tigre foi o índio do oeste, né? Claudionir Miranda. Grande presença, um abraço para amigo, sempre bom revê-lo, que bom estar conosco hoje aqui no nosso Clube da Bola. Pois é, eu acompanhei, até assisti o jogo do Chelsea, 4-0 ao natural, construído naturalmente aqui no segundo tempo, mas prevaleceu a maior qualidade, né? Então, a gente, no meio de semana, meio que sem fazer nada, a gente fica acompanhando esses joguinhos, e eu acho que depois a gente vai falar desse joguinho meia boca que nós vamos ter logo mais às 4 horas da tarde, decidindo a Champions League, né? Vai ser uma grande final, como sempre foi. Os europeus valorizam muito a Champions League, eu acho que até mais do que o próprio Campeonato Mundial Interclubes, mas enfim, vai ser uma grande final da Champions League entre dois ingleses. A Liga ali, a Liga da Europa já foram 2 ingleses, agora a Champions League também 2 ingleses, confirmando a supremacia do futebol inglês lá na Europa. Os caras têm grana, têm café no bule, montam grandes times e isso está
evidenciado aí nas finais dos principais campeonatos lá da Europa. Daqui a pouquinho eu volto aí então, Mancha, a seu comando para falarmos da Chapecoense, que ganhou do Cruzeiro domingo passado lá em Belo Horizonte, e amanhã tem esta barbadinha que é o Palmeiras aqui em Chapecó. Daqui a pouco o Badá volta. Vou fazer o seguinte, de Chapecó, o Expresso do Clube da Bola vai até Joinville. Boa tarde também do Dr. Juca Miguel, vai falar do Jack, das chances do Jack de passar de fase na Série D. Daqui a pouco ele fala do Jack. Primeiro quero o teu boa tarde, Juca. E alguma coisa que te chamou a atenção nessas decisões internacionais da semana? Boa tarde, Marcelo Mancha, um beijo também pro Fábio. Nosso Marcelo Mancha, nosso eterno comandante, né? O âncora inoxidável deste programa, Claudio Noro, um grande beijo. Claudio Noro que sofreu na época do Joinville, né? Eu fico aqui, eu já vou entrar no detalhe desses campeonatos europeus aí, mas eu fico pensando aqui, Claudio Noro, se o Figueirense fosse campeão brasileiro de uma Série B, meu Deus, não tinha Clube da Bola. Daí era estrelinha caindo dos céus, uma vitória no chute gol contra, o cara fica aí meia hora mostrando tabela, o Figueirense é o 7º, e não sei o quê, e aquela nhenhenhé, imagina quando ganhar alguma coisa de verdade, né, meu querido Marcelo Mancha? Mas, Claudio Noro, um beijo pra você, os teus bordões aqui por Joinville também estão sempre espalhados, às vezes a gente tem a oportunidade de se encontrar aqui na arena, agora não tanto, né, porque o Figueirense tá numa Série B, o Avaí numa Série A e o Joinville num degrau bem abaixo, né, Mancha? Fala! Juca não vai mais entrar nesse bloco. Já chamou o nosso convidado Claudio Noro, Claudionir, vocês ficam me irritando! Claudionir, vocês ficam me irritando com esse negócio do Figueirense aí, 200 anos, um beijo pro Claudionir. O cartão vermelho, é o cara que vai estar no América daqui a pouco, inclusive às 17 horas já vou emendar tudo aqui. Lico, campeão mundial pelo Flamengo, vai ter um confronto bacana aí com os atletas do América. Mas um beijo aí pro nosso querido Claudionir, pro Falcão também. Eu acho que só de novidades dos campeonatos europeus, foi a vitória realmente, foi a derrota do Barcelona. Barcelona sempre a gente se espera algo um pouco maior do clube. Liga dos Campeões da Europa, eu acho que da Liverpool, aí o Tottenham já foi longe demais, mas eu endosso muito o que falou o Badá. Quem sou eu para endossar o nosso rei Badá, né? Mas realmente o campeonato inglês tá muito à frente, não pelo futebol inglês, mas pelo dinheiro que eles têm para importar uma quantidade de jogadores suficientemente bons para tornar realmente o campeonato inglês um dos melhores do mundo. Legal, Juca, daqui a pouco o Juca volta, o Badá também, tem mais Claudionir Miranda, Fábio Machado, mas eu tenho um toque antes do intervalo. A TIM voltou com ofertas em Santa Catarina e voltou com tudo. Olha só que oferta boa. Se o que você quer é Instagram ilimitado, vem pro TIM Controle. Com o TIM Controle você tem 3 meses grátis de Instagram ilimitado e Facebook para chegar postando tudo. Chega postando, curtindo muito e compartilhando tudo com os seus amigos. Além de WhatsApp ilimitado para trocar mensagens, baixar fotos e muitos vídeos. Quer mandar uma mensagem pro clube? O WhatsApp é ilimitado. As ligações para qualquer operadora do Brasil também são ilimitadas. E você ainda tem 5 GB de internet para usar como quiser. Tudo isso a partir de R$ 49,99 por mês. E você ainda aproveita o super desconto no smartphone novo. Tô precisando trocar o meu, hein? Moto G7 por apenas R$ 1.199 em até 12 vezes sem juros. É isso mesmo que você ouviu, apenas R$ 1.199. Está esperando o quê? Passe na loja TIM mais próxima aqui em Florianópolis, tem sempre um pertinho de você. E vem ser TIM Controle. TIM, a evolução não para. Falar nisso, né, Fábio? Postar umas botinhas aqui no intervalo, mandar um WhatsApp pra galera. A gente vai pra um rápido intervalo e já volta. Posta aí. Pode falar, Claudionir. E depois eu quero direito de resposta, viu? Direito de resposta. Tá certo. Já voltamos.